Presta atenção porque esse vídeo vai abrir os teus olhos em relação ao narcisismo, a toxicidade e os relacionamentos horríveis que muitas vezes você tem enfrentado. Tem momentos que de repente você pensa, será que eu tô louca? Será que eu tô louco? Mas você sabe que não é isso. Você está perdendo a cabeça. Você muitas vezes não se sente fraca, você simplesmente se sente completamente impotente. Porque você ama ou você sente que ama uma pessoa, mas estar perto dela está te destruindo lentamente. Se isso soa familiar para você, você está no lugar certo. Hoje eu vou falar com você sobre abuso narcisista, o que realmente é e as ferramentas específicas que eles, narcisistas, usam contra as vítimas para o controle delas. Como isso faz você se sentir e o mais importante, o que você pode fazer agora para começar a sair dessa situação e se curar, se libertar. E sem enrolação, sem suavizar a realidade, só o que você realmente precisa saber. Vamos lá. O que é o abuso narcisista? Abuso narcisista é um padrão de manipulação e controle exercido por alguém com traços narcisistas ou, em casos mais graves, com transtorno de personalidade narcisista, que é mais conhecido como TPN. Nem toda pessoa difícil é narcisista, mas existe um padrão específico que aparece nesses relacionamentos e que é o quê? Conflitos, várias maneiras, diferentes conflitos, disfunções normais. O abuso narcisista é definido pela manipulação. É uma manipulação psicológica projetada para fazer você duvidar da sua própria realidade. Enquanto isso, ele vai te mantendo emocionalmente dependente, né? Como abusador, ele consegue te manipular. Isso tudo acontece em relacionamentos como um grande romance. Acontece entre familiares, pais e filhos, entre amigos e até no ambiente de trabalho. Pode ser patrão, pode ser empregado, pode ser um colega de trabalho. O abusador não necessariamente usa violência física. O dano é feito por meio de palavras, comportamentos, frieza, frieza emocional e uma erosão sistemática do seu senso de identidade. E é exatamente isso que torna esse abuso tão difícil de reconhecer e tão difícil de abandonar. E aqui está o que é mais importante entender. Não se trata de alguém tendo um dia ruim ou passando por uma fase difícil. Isso é um padrão consistente e bem calculado, e sempre centrado na necessidade de poder e controle que o narcisista quer, busca, deseja. E como é o controle dele sobre você? Vamos falar sobre as táticas específicas que narcisistas usam. Presta atenção, hein? São mecanismos psicológicos reais e documentados. E uma vez que você enxerga, entende disso, você nunca mais vai deixar de perceber uma pessoa assim. Isso vai ser bom para você, certo? Então presta atenção. Primeiro assunto, você já deve ter ouvido falar, love bombing, bombardeio de amor. É aqui que quase tudo começa. No início de um relacionamento, o narcisista vem com tudo. Ele faz você sentir a pessoa mais especial, mais compreendida, mais amada do mundo. É uma atenção constante, conversas profundas, presentes, ou seja, tudo com muita intensidade. Parece que você finalmente encontrou o príncipe ou a princesa encantada, né? Isso não é amor, não é amor genuíno, é uma estratégia. Eles estão criando uma dependência de você com eles, fazendo você se sentir viciada, viciado nele, nela, né? Para que quando o abuso começar, você continue perseguindo aquela sensação. Qual? Essa do início, do love bombing. Ou seja, você começa até a pensar, se eu fizer a coisa certa, voltamos a ser como antes. Não volta não. Sabe por quê? Porque aquela versão deles nunca foi real. 2. Gaslighting é a manipulação da realidade. Essa é uma das ferramentas mais destrutivas do arsenal de um narcisista, de uma narcisista. O gaslighting significa te manipular para te questionar. Questionar a sua própria memória, você começa a se questionar, a sua própria percepção, a sua própria sanidade. Eles dizem algo que te machuca. Você levanta o assunto e, de repente, ela diz, eu nunca disse isso.
Você está sendo sensível demais. Você sempre faz isso, distorce tudo. Ah, era só uma brincadeirinha. Por que você é tão dramática, dramático? Esse é o gaslighting. Com o tempo, você para de confiar nos teus próprios instintos. Você deixa de confiar em si mesmo. Ou seja, você começa a filtrar tudo pela versão de realidade dele, dela. Pede desculpa por coisas que não fez, duvida do que claramente viu e ouviu. Essa confusão terrível não é acidental. É exatamente o objetivo do narcisista, da narcisista. Ferramenta 3, triangulação. Narcisistas frequentemente introduzem uma terceira pessoa na dinâmica de um relacionamento. Para quê? Para provocar em você uma insegurança, ciúmes. Pode ser um ex, um ex-colega, um amigo. Eles vão mencionar como essa pessoa é incrível, como ela o entende ou entendia, como ela nunca criava brigas, como você acaba criando. Ou seja, o objetivo é te manter em um estado constante de ansiedade, de baixo nível, trabalhando para ganhar. Ganhar sempre, ele sempre quer ganhar, né? A aprovação deles, competindo pela atenção deles, com medo de ser substituída, substituído. Te mantém com foco neles, em vez de você focar em você mesmo, em você mesma. 4. Reforço intermitente. Isso é crucial de entender, porque explica por que esses relacionamentos são tão difíceis de abandonar, de deixar sair fora. O reforço intermitente é quando a punição e recompensa são dados de forma imprevisível. Às vezes você é o amor da vida dele, da vida dela, às vezes você não vale um centavo. Às vezes eles são calorosos, carinhosos e às vezes frios e cruéis. É um jogo, né? Você nunca sabe qual a versão que vai aparecer ou como que ele ou ela está naquele momento. É o mesmo mecanismo psicológico usado em máquina caça-níquel. Recompensas imprevisíveis. São muito mais viciantes, não é? Do que aquelas consistentes. Ou seja, seu sistema nervoso se condiciona a perseguir os bons momentos e tolerar aqueles momentos ruins, como um jogo. Porque bons parecem tão bons, né? E você foi condicionado, condicionada a acreditar que os momentos ruins a culpa é sua, né? Como no jogo, falta de sorte, né? Ferramenta 5, isolamento gradual. Muitas vezes, de forma muito sutil, o narcisista trabalha para te cortar da sua rede de apoio. Criam conflitos entre você e seus amigos, te faz sentir culpado por passar tempo com a família, te convence de que ninguém mais entende realmente o relacionamento de vocês, que os outros são uma má influência, má companhia, e o resultado, você se torna cada vez mais dependente deles, como a sua principal e eventualmente única fonte de apoio e apoio emocional. Você acaba deixando até pai, né, familiares de lado que poderiam estar te ajudando. E o que significa? É que eles tomam o controle total disso tudo. Ferramenta 6, DARVO. DARVO é uma sigla em inglês que significa negar, atacar, inverter, vítima e agressor. Quando você confronta o narcisista sobre o comportamento dele e ele não assume responsabilidade, em vez disso, o que ele faz? Ele nega que aconteceu, ele ataca o seu caráter ou a sua credibilidade, ele inverte os papéis e, de repente, você que é o abusador, você que é a abusadora, você que está machucando ele, você que está machucando ela, essa tática é desorientadora e profundamente manipuladora. Te deixa não só sem resolução, mas você acaba pedindo desculpas por ter levantado o assunto. Como você se sente com tudo isso? Qual o impacto emocional que isso desperta em você? Presta bastante atenção. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, tá? Para não perder nenhum conteúdo meu. Falo direto sobre isso. Então, se você já está ou esteve em um relacionamento, provavelmente você conhece parte do que eu descrevi aqui. Mas vamos falar sobre como que isso faz você se sentir, né? Porque isso é uma parte muito delicada, né? Difícil. Você se sente constantemente ansiosa, ansioso. É como se você estivesse sempre pisando em ovos, né? Monitorando o seu humor ou o humor deles
tentando sempre antecipar o que pode desencadear uma explosão, né? Você começa a ficar numa tensão tão forte, né? Entra numa confusão muito grande, porque há momentos que são bons e você se pergunta: será que realmente não é tão ruim? Será que o problema sou eu que estou exagerando? Você começa a se sentir envergonhado, envergonhada, porque de alguma maneira, de alguma forma, apesar de tudo, você ainda ama ele e quer se convencer que ele ou ela te ama. Mas o narcisista não ama ninguém. E aí você tenta muitas vezes explicar ou explicar isso para alguém, né? Você acaba sempre se sentindo exausto, cansado, mas profundamente esgotado, até os ossos. Porque você vive em hipervigilância 24 horas por dia, 7 dias por semana. É um consumo enorme do seu sistema nervoso. Aí onde você se sente como se tivesse perdido a si mesma. Você perdeu seus hobbies, suas amizades, você perdeu sua confiança, seu senso do que você gostava ou até mesmo o que você fazia. Você fica presa num relacionamento que infelizmente só te destrói. E não é necessariamente barreiras físicas, né? Mas as barreiras são as emocionais. É o medo de você ficar sozinha, é o amor que você ainda sente, é pela esperança que as coisas vão mudar. Tudo isso acaba vindo com uma resposta normal para você. Porque é uma situação anormal. Você não é fraca, você não é estúpida, estúpido, você não está louco, louca. Você é uma pessoa cuja mente e cujo sistema nervoso se adaptou para sobreviver a um ambiente totalmente psicologicamente perigoso, né? Terrível, manipulador. Como realizar, como sair fora, o que fazer para você começar a mudar a sua situação e se recuperar? Bom, vamos lá, vamos entender isso aqui. O que realmente você pode fazer para se entender, compreender a situação e dar passo a passo para sair dessa prisão emocional que te colocaram? Vamos lá. Passo 1. Nomeie o que é. O primeiro passo é chamar pelo nome. Dê um nome a esse problema. Abuso. Isso não é uma fase difícil, não é um relacionamento complicado, é abuso. Isso é importante, porque sua mente vai continuar tentando minimizar a situação. O narcisista passou meses ou até anos te treinando a duvidar de você mesmo, da sua própria percepção, é ou não é? Você dar o nome claro, né, a esse problema, você acaba interrompendo esse padrão na sua mente, é uma coisa automática. Se você até mesmo puder pegar um papel, caneta, escreve abuso. E se você ainda está no relacionamento, entenda, você não consegue raciocinar com um narcisista. Ele estando com você, você não consegue pensar por você mesma, por você mesmo. Você não consegue explicar seus sentimentos de forma clara. Você não vai entender nem a si mesma e ele não vai te entender. Você não vai conseguir amar ao ponto dele mudar. Esquece, você não muda ninguém. Cada vez que você engaja uma discussão, tentando fazer, né, mostrar o teu ponto de vista, você acaba entrando no jogo que ele já projetou para você ser a perdedora. O objetivo não é ganhar a discussão. O objetivo é se desengajar completamente do jogo. É isso que você tem que fazer. Isso não significa que você tem que sair amanhã, tá? Mas significa parar o trabalho exaustivo de tentar consertar algo que não é seu e você não vai conseguir consertar. Passo 3. Reconstrua o seu suporte externo. Entre em contato com pessoas das quais você se afastou. Um amigo, uma amiga, um familiar, até mesmo um terapeuta, Sensei Hiro, posso te ajudar. Ou seja, você não precisa explicar tudo, tá? Não precisa se justificar para as pessoas. Simplesmente se reconecte. O isolamento é uma das ferramentas mais poderosas do narcisista. E ele fez isso com você, né? Agora é você quebrar isso, tá? Mesmo que de forma pequena, é uma das coisas mais poderosas que você pode fazer agora. Passo 4. Se você decidiu quebrar esse ciclo e sair fora, faça um planejamento com bastante observância. Cuidado, tá? Porque deixar um narcisista não é como sair de um relacionamento comum. Pode ser imprevisível e, dependendo da situação, potencialmente inseguro. Algumas coisas práticas, tá bom? Para você sair fora com mais segurança. Não anuncie que você vai embora antes de estar pronta para ir, porque isso vai dar tempo para ele buscar uma maneira de te manipular, ameaçar ou até escalar para outros projetos dele. Então proteja seus documentos importantes, identidade, registro financeiro,
tudo que você vai precisar, principalmente money, tá? Tenha para onde ir. Um amigo, um familiar, ou até mesmo, se necessário, buscar abrigo, tá bom? Se tem filhos envolvidos, ou você tem preocupações, né, de segurança e tal, consulte até mesmo um profissional, um conselheiro, um assessor jurídico, um advogado, tá? Um centro de apoio à violência doméstica, se necessário, até a delegacia da mulher. Porque sair é frequentemente o momento mais perigoso, tá? De um relacionamento abusivo. Leva isso a sério, tá bom? Planeja com bastante cuidado. Passo 5, contato zero. O mais longe possível que você puder ficar dessa pessoa, tá? Por quê? Porque ele é complicado, ela é complicada e vai querer te enganar novamente. Então, sem telefonema, sem mensagem, sem ficar stalkeando nas redes sociais, sem ficar perguntando para os amigos, familiares em comum, né, sobre ele, sobre ela, tá bom? Isso não é você ser cruel, é você estar se protegendo, proteger o teu sistema nervoso, tá? Que precisa ser colocado no lugar certo, pois foi muito manipulado, e aí você acabar vivendo uma nova história, tá bom? Ou seja, uma única mensagem dele com você, você com ele, com ela, pode já desencadear um estresse, meu Deus, uma coisa horrível e você sabe disso. Porque o teu cérebro ele foi condicionado a reagir a ele, a ela, o que ele faz, ela faz, né? Então vamos sair fora, tá? Se tem filhos, tá junto, tem que ter contato profissional, inevitável, não dá para evitar a pessoa, então use um método que eu vou te passar, não sei se você já ouviu falar, meus vídeos eu falo sobre ele, é a pedra cinza. Seja entediante, seja sem graça, responda só o necessário, seja fria, não tenha emoção estando do lado dele e do lado dela, tá bom? Sem reação. Aí você vai conseguir ir melhorando essa situação. E o passo 6, que é o mais importante, na minha opinião, é você buscar terapia, tá? Buscar terapia que foca os traumas, o abuso narcisista, o trauma real, não trauma metafórico. Mudanças neurológicas reais que você precisa mudar, transformar a sua mente, tá bom? Você pode procurar um terapeuta especializado em trauma, recuperação de abuso narcisista. A reprogramação mental, na minha opinião, é o que mais resolve nesse momento, tá? E se você desejar, eu posso te ajudar. Eu sou mestre em reprogramação mental. É só você entrar em contato pelo Zap, mandar mensagem, tá bom? Porque esse tipo de recuperação precisa ser terapia de reprogramação mental, tá? Não é sobre reviver o que aconteceu, não é ficar sempre lembrando do passado, batendo papo sobre esse assunto, mas é mudar sua mente, reprogramando, colocando ela em ordem e reconstruir a sua nova identidade, que você vai nascer de novo numa reprogramação mental bem feita. Passo 7. Seja paciente com você mesma, com você mesmo. E fique atento à atração, tá? A recuperação não é linear. Você vai ter dias em que se sente forte, claramente, né? E dias que se sente com saudade dele, com saudade dela. Desesperadamente, em que você acaba questionando tudo, em que sente. O impulso de entrar em contato vai surgir, isso tudo é normal, tá? Faz parte do processo de abstinência neurológica e emocional. Porque é essencialmente isso que é abstinência. Mas não interprete um dia ruim como evidência de que tomou a decisão errada. Faz isso não, tá? Decisão certa de você ter saído fora. É evidência de que você estava em um relacionamento profundamente condicionado, né? E que sua cura é um trabalho real. E leva tempo, tá bom? O tempo também é um tempo real. Quero que você guarde o que eu vou te falar aqui agora. Bem aí na sua mente inconsciente, tá? O que aconteceu com você não foi culpa sua. Você não causou isso. Você não mereceu isso. E o fato de você ter amado alguém que te tratou dessa forma não te torna ingênuo, ingênuo, tolo ou tola. Te torna uma pessoa humana. O abuso narcisista funciona precisamente porque mira em pessoas que são capazes de ter empatia, assim como você. Entende? Que acredita nos outros, que estão dispostos a trabalhar em relacionamentos, tá? E isso tudo não é fraqueza, são qualidades que vale a pena você proteger, tá bom? O caminho a seguir não é sobre se tornar mais duro, fechado, né? Não, é sobre você reconstruir a relação clara e fundamentada com a sua própria realidade, você com você mesmo, tá bom? Confiar nas suas percepções, nas suas emoções, no seu julgamento, tá? Aquele tal do sexto sentido, né? Esse é o trabalho, tá? E vale absolutamente a pena fazer. E aí, eu te digo aqui no final desse vídeo, se ele te ajudou, compartilha com alguém que possa precisar ouvir tudo isso, tá? Compartilha
curte, se inscreve no canal e lembre-se, todo dia eu tenho shorts, que é os vídeos curtos aqui no YouTube, para que você aprenda mais e mais em tudo isso, tá certo? Sou o Sensei Hiro, reprogramador mental, e estou aqui para te ajudar. Escreve aí se esse vídeo te ajudou e curte, compartilha, segue, vamos juntos, porque juntos vamos mais longe. Se cuida, Deus te abençoe. Tchau, tchau.